Vamos chamar aqui o Pierre, ele vai falar de MPPPR, né? Ministério Público do Paraná. Suspendeu... Ah, meu pai, suspendeu a duplicação, a audiência, né, da PR 412. O que foi que aconteceu, meu querido? Boa tarde. Tudo bem, Toninho? Um grande abraço para você, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Voz do Litoral desta sexta-feira. Então, lembra, Tony, quando há 2 semanas aproximadamente eu participei aqui no Voz do Litoral, trazendo a informação da realização de audiências públicas para debater com a comunidade, então, a duplicação da PR 412 em 2 trechos, né? Um que liga Pontal do Paraná até a cidade de Matinhos e um outro trecho ligando, então, a cidade de Guaratuba até a divisa com o estado de Santa Catarina. Pois bem, ontem o Ministério Público do Paraná emitiu uma recomendação pela suspensão da realização dessas audiências públicas por parte do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná. Na visão do Ministério Público do Paraná, existem diversas irregularidades. Uma delas seria a não divulgação de forma correta dessas audiências públicas. Uma outra irregularidade seria uma espécie de realização conjunta. O Ministério Público do Paraná entende que trata-se de apenas uma audiência pública para debater a duplicação desses 2 trechos. Entretanto, solicita que haja essa divisão. E o outro ponto que o Ministério Público também reforçou para a suspensão, então, com essa recomendação de suspensão da audiência pública, é que essa audiência pública não aconteça somente através da internet. A previsão do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná é que acontecesse por meio de uma transmissão no YouTube. O Ministério Público reforça, então, que essa audiência pública ela precisa acontecer no formato híbrido, ou seja, tanto virtualmente como também presencialmente, tá? As audiências públicas estavam previstas para acontecer na próxima terça-feira, dia 16 de janeiro, e foi então suspensa, aparentemente deve ser suspensa, né? Vale reforçar que é uma recomendação do Ministério Público do Paraná e cabe ainda o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR Paraná, recorrer ou acatar essa recomendação pela suspensão dessas audiências públicas. O Ministério Público do Paraná, ele recomenda então que haja primeiro uma ampla divulgação da realização dessas audiências públicas, que sejam audiências públicas separadas e, principalmente, que aconteça também no formato presencial, que a população possa se fazer presente em um local para debater esses assuntos. Ainda segundo o Ministério Público do Paraná, a suspensão ela deve ser recomendada, então, até que as audiências públicas contem com a elaboração de um documento e estudos que embasem as obras com a opinião da população, com o retorno da população. Então, é uma recomendação do Ministério Público do Paraná. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná ainda não se manifestou sobre essa recomendação e vale reforçar que esse é um assunto muito debatido e muito esperado por toda a população. Duplicação, então, da PR 412, rodovia estadual, em 2 trechos, né? Um ligando Pontal do Paraná à cidade de Matinhos e outro, então, ligando a cidade de Guaratuba até a divisa com o estado de Santa Catarina. Tony. Olha, não posso e nem devo entrar no mérito da questão, mas é uma notícia que deixa muita gente frustrada mais uma vez aqui no litoral do Paraná. Os moradores, né, das praias, vamos já colocar diretamente assim que fica mais fácil, estavam muito felizes, ficaram numa expectativa muito grande e, num aspecto geral, eu não sei o que acontece aqui no litoral do Paraná com tamanha dificuldade de realizar obras. Aí, no caso, era uma audiência ainda, né, que vai ser discutido, vai ser tratado, vai ser debatido. Eu acho que essa que é a grande pegada desse evento, colocar em discussão. E quando o governo o governo tem seus departamentos jurídicos e tudo mais. Quando se coloca um negócio em andamento, uma proposta, um projeto para execução, já foi amplamente discutido as possibilidades, o que pode prejudicar ou não, né? E o governador Ratinho Júnior, vou dizer uma coisa para você, governador, o senhor tem que ter um saco gigante, porque não é fácil. Não é fácil. Tudo que o governo do estado quer fazer no litoral encontra barreiras.
Veja aí a ponte de Guaratuba, quantos problemas já tiveram, quantas vezes já tentaram barrar, o engordamento da praia de Matinhos, quantas vezes tentaram barrar, e agora mais essa situação aí. É complicado, viu, Pierre? Mas vamos aguardar que isso seja revertido e que, de repente, as coisas possam acontecer, né? Exatamente, a torcida quer para que a realização da audiência seja mantida, né? Vale reforçar que, de fato, esse é um assunto muito importante e que precisa do amplo debate da sociedade, porque, afinal de contas, a participação do povo, da população, é fundamental para encontrar caminhos para solucionar problemas que a obra pode trazer, pode gerar, ou até mesmo para poder trazer algumas opiniões da população que possam acrescentar, então, na obra e fazer com que essa obra seja mais acessível, seja mais abrangente, enfim. Mas vale reforçar também que essa determinação do Ministério Público, Tony, ela poderia, né, aqui cá entre nós, e é claro que é uma opinião pessoal, ela poderia ter sido publicada antes, né? Poderia, não em cima do laço. Hoje é o penúltimo dia útil antes da realização dessa audiência pública. Então, poderia ter acontecido logo na sequência. Eu trouxe esse assunto aqui, nós debatemos esse assunto 2 semanas atrás. Por que a demora, então, pela recomendação? Inclusive, poderia ter acontecido essa recomendação ao longo desse período para que o Ministério Público, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná já pudesse fazer uma divulgação muito maior dessas audiências públicas, já pudesse também olhar um local para poder realizar de forma presencial, enfim. Mas é importante, concordo, que a população possa debater e participar. A participação da população é fundamental para que o povo seja escutado e para que a obra, então, venha solucionar problemas e não gerar transtornos. Mas, infelizmente, em cima do laço, aos 45 do segundo tempo, tem, então, essa recomendação pela suspensão dessa audiência pública. E aí o povo que aguarda tanto essa obra da duplicação da PR-412 vai ter que, a princípio, esperar um pouco mais para começar a debater esse assunto. Lamentável. Também como cidadão, já que a gente mora num país democrático, me dá oportunidade de dizer só uma coisa. Isso eu posso dizer porque é o que eu sinto. Eu acho estranho tudo isso que acontece no estado do Paraná, quando se trata de obras. É muito estranho. E agora, como você está falando, por que não providenciaram isso antes? Por que não tomaram essa decisão antes? Eu acho muito estranho tudo isso que acontece. Eu não quero falar o que eu penso, mas é o que o paranaense tem pensado muito aí também. Cada um fica com o seu pensamento, mas a gente já imagina mais ou menos. É lamentável, né, Pierre? Uma pena. Eu sou fã e acredito que o trabalho do Ministério Público, de um modo geral, é muito importante para que tenhamos a opinião mantida, para que tenhamos uma sociedade igualitária, justa, para que tenhamos equidade na nossa sociedade. Agora, de fato, em alguns momentos, algumas recomendações do Ministério Público acabam atrasando o desenvolvimento, não só do litoral paranaense, mas do estado do Paraná. Não estou aqui generalizando, estou falando que, de forma pontual, algumas recomendações, sim, fazem com que o desenvolvimento ele seja mais tardio, que ele seja lento, quando poderia ser bem célere. Repito, né, o papel do Ministério Público do Paraná ou de qualquer Ministério Público de qualquer estado no Brasil, ou até mesmo federal, é importantíssimo para garantir, para assegurar os direitos a todos os cidadãos e para também fiscalizar as obras públicas, para fiscalizar o bom andamento do dinheiro público, a boa utilização do dinheiro público. Mas, em alguns momentos, a gente percebe que o Ministério Público acaba atuando, talvez, né? E aqui eu estou trazendo um talvez para ganhar publicidade ou até mesmo de forma errônea e que faz com que o desenvolvimento do litoral do Paraná ou até mesmo do Paraná seja um pouco mais lento. Aí. Obrigado, meu querido. Tá bom? É estranho. Essa que é a grande verdade. O Ministério Público é importante, a gente sabe da importância do Ministério,